Olá, turma! Na aula de hoje nós vamos prosseguir nossos estudos envolvendo sólidos geométricos e particularmente hoje nós vamos estudar os troncos de cone. Então, vamos observar aqui essa secção transversal da figura. A secção de um plano paralelo à base a uma determinada altura dessa base gera um novo sólido geométrico denominado tronco de cone. Então, nós podemos observar claramente aqui na figura que a secção transversal é uma secção paralela ao plano da base, paralela à base. Então, aqui a base está num plano alfa e aqui esse cone ele foi seccionado por um cone por um plano aqui beta paralelo ao plano da base, né? E aí nós obtivemos dois sólidos, um cone aqui, né? Um cone aqui que está na parte superior e um tronco de cone. Particularmente hoje nós vamos falar do tronco de cone. Vamos observar o próximo slide que vai mostrar mais claramente esses detalhes. Então, nas figuras abaixo, podemos observar uma secção transversal no cone 1, aqui, essa secção aqui, a uma altura H do vértice V, gerando um cone 2 de altura Hzinho e raio da base Rzinho e um tronco de cone de altura HT aqui. E aí nós temos, o raio da base aqui do cone maior e na base superior do tronco de cone, nós temos o raio aqui da base do tronco aqui do conezinho menor que foi gerado com essa secção. Então, secção transversal é uma secção, é um corte paralelo à base. E aí, no caso do cone, nós vamos obter dois sólidos. Um conezinho ali com características semelhantes ao cone grandão e um tronco de cone, que é o que a gente está querendo estudar aqui agora. Nós já vimos esses detalhes também em tronco de pirâmide, nós já estudamos a secção transversal. Então, assim, eu creio que vocês não terão dificuldades aí em observar as definições que nós vamos fazer aqui. Então, agora nós vamos falar sobre a razão de semelhança. A razão de semelhança, ela vem a partir de uma secção que a gente faz, a secção meridiana, tá? No cone. Então, que nós já fizemos nos exercícios anteriores, resolvendo exemplos anteriores de cone. E aí, nesse caso aqui, se eu fizer uma secção meridiana, eu vou ter o quê? Eu vou ter a altura, o Hzão aqui, o Rzão, o Rzinho e ainda poderia colocar aqui a geratriz, se eu fosse fechar esse triângulozinho aqui, certo? Aquele triângulo retângulo que a gente obtém lá nessa secção. Então, nesse caso aqui, como que vai ficar a nossa razão de semelhança? Quando a gente vai fazer essa secção, né, nós podemos analisar em três dimensões, as grandezas unidimensionais, as grandezas unidimensionais com as bidimensionais e ainda as grandezas unidimensionais com as grandezas tridimensionais, porque aí a gente consegue envolver a área e o volume. Então, nesse caso aqui, vamos observar aqui. Então, nós temos o quê? Quando a gente vai fazer a razão de semelhança, nós estamos fazendo com o cone maior, né? O cone aqui que originou o tronco e esse outro cone aqui menor que foi obtido com a secção, tá? Eu não estou fazendo a razão de semelhança do cone maior com o tronco, hein? A gente tem que fazer isso com as figuras, com os sólidos, nesse caso, semelhantes. Então, presta atenção nisso. Todas as razões aqui de semelhanças que nós vamos obter é a partir do cone maior e o cone menor aqui que foi obtido com essa secção aqui transversal, certo? Aí, nesse caso, eu posso fazer Hzão está para Hzinho, é semelhança de triângulos, Hzão, se eu fechasse aqui, né, Aí, que vocês poderiam observar, porque o raio tá aqui, também, não é isso? Então, aqui é o Rzão, aqui é o Rzinho, aqui é o Hzão e aqui é o Gzão. Aí, teria a mesma secção aqui nesse de cima. Então, vai ficar Hzão está para Hzinho, assim como Rzão, que é o raio aqui da base do cone, está para Rzinho, que é o raio da base do cone que foi obtido com a secção, assim como Gzão, que é a geratriz do cone, está para Gzinho, que é a geratriz do conezinho aqui que foi obtido com a
secção, que é igual a um K, que é igual a uma constante de proporcionalidade. O que é essa constante de proporcionalidade? Por exemplo, se esse raio aqui, ó, é metade do raio da base do cone maior, do cone original aí em que foi feito a secção, significa que a altura também é a metade, essa alturazinha aqui. A geratriz também é a metade. É isso aí que é a constante de proporcionalidade que existe por causa da semelhança de triângulos. Então, nesse caso, agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos estabelecer a razão de semelhança com a grandeza bidimensional e a grandeza unidimensional. E aí, nós vamos ter que elevar a grandeza unidimensional ao quadrado. Por quê? Porque quando você tem essa variação na área, a área varia em duas dimensões, no comprimento e na largura. Então, a altura só varia em uma direção. Aqui eu coloquei a altura, mas poderia ter sido o raio ou a geratriz, qualquer grandeza unidimensional aí que nós estivermos analisando. Então, a área da base maior, que é a área aqui do cone, né? A área da base do cone que originou a secção, está para a área da base menor, que é a área da base aqui do cone que foi obtido com a secção. Ou então, a área da base maior do tronco está para a área da base menor do tronco, ok? Mas aí é porque eu estou fazendo a relação com o conezinho aqui, que tem a base menor, e com o conezão que tem a base maior do tronco. Então, é igual a Hzão sobre Hzinho ao quadrado. Observa que eu não estou usando o HT, tá? HT é a altura do tronco, não posso usar isso aqui. Que é igual ao K ao quadrado. Então, ó, se a altura, essa alturazinha aqui, ó, por exemplo, é a metade da altura do cone maior, significa que a área da base vai ser o quê? 1/4 dessa área da base aqui, ok? Por quê? Porque é a constante de proporcionalidade ali em duas dimensões. E também temos o volume. Então, volume do cone grandão está para o volume do cone pequenininho, assim como Hzão está para Hzinho ao cubo. Mesmo procedimento e mesmo raciocínio. O volume ele tem variação em 3 dimensões, que seria o comprimento, a largura e a altura. Então, por isso aqui que eu tenho que elevar ao cubo para equiparar as unidades aqui de medida. E aí, o K vai estar elevado ao cubo, certo? Mas só que, mas a gente está querendo calcular o quê? O volume do tronco, não é isso? Geralmente os exercícios ele pede o volume do tronco. Então, para a gente calcular o volume do tronco, basta agora a gente fazer a diferença, ó. Usando essas constantes aqui essa constante de proporcionalidade, essas razões aqui de semelhança, nós vamos obter algum dado que está faltando para a gente conseguir calcular esse volume. Então, depois é só a gente fazer volume do tronco igual volume do cone original menos o volume do cone que foi obtido com a secção. E aí a gente consegue resolver o exercício. Por exemplo, se fosse área lateral do tronco, nós iríamos fazer a mesma coisa. A área lateral do tronco seria a área lateral do cone grandão, que seria πrgzão, menos a área lateral do cone pequenininho, πrgzinho. Então, vai depender do que o problema pedir. Então, sempre lembrar, quando a gente faz uma secção transversal num cone, nós vamos obter 2 sólidos, um conezinho menor, né, isso, com características semelhantes ao cone que a gente tinha, né, originalmente, e um tronco de cone. E aí depois é só a gente estabelecer essa diferença. Existe uma fórmula que a gente consegue calcular diretamente o volume do tronco quando a gente tem a sua altura, que é a altura do tronco dividido por 3, que multiplica a área da base maior mais raiz quadrada da área da base maior vezes a área da base menor mais a área da base menor. Eu, particularmente, não uso isso. Eu observo que a maioria dos professores não utiliza. Por quê? Para facilitar para o aluno, porque depois passa alguns anos, você esquece essa fórmula aqui. Agora, isso aqui, ó, essa construção, todo esse raciocínio lógico, não. Então, nós vamos utilizar esse procedimento aqui para resolução dos exercícios, ok? Então, vamos fazer alguns exemplos. Exemplo 1. Um copo de plástico tem o formato de um tronco de cone reto. Se o diâmetro da base menor mede 4 centímetros, o da base maior 6 centímetros e a altura 10 centímetros,
Qual sua capacidade em mililitros? Então, ó, vamos observar inicialmente essa figura aqui, ó. Olha o que eu fiz, ó. Falou no problema aqui. O copo de plástico tem um formato de tronco de cone. Seria essa partezinha de cima aqui, ó. Só que aí, o que eu fiz? Eu reconstruí o cone que deu origem a esse tronco, para eu poder aplicar lá aquela razão de semelhança, aquelas razões de semelhança que nós vimos anteriormente, para eu conseguir fazer depois a diferença entre o volume grandão, o volume do cone aqui maior, menos o volume do cone menor. Aí eu tenho o volume do tronco, certo? E aí, o que vai estar faltando? Eu já tenho que essa altura aqui do copo é 10, né? Falou que o diâmetro da base menor mede 4, então o raio vale 2, e o diâmetro da base maior mede 6, então o raio vale 3. E aí só vai ficar faltando eu achar a altura desse conezinho aqui, ó. O conezinho com a secção, tratando como se fosse um cone maior e uma secção aqui transversal. Então, eu vou estabelecer a razão de semelhança envolvendo a altura e o raio, certo? Então, vai ficar, ó, a altura do cone aqui maior, 10 mais x. Então, 10 mais x está para a altura do cone menor, x. Assim como raio aqui do cone maior, 3, está para raio do cone menor, 2. Olha aqui, ó. Aqui nessa figura a gente consegue observar claramente qual o triângulo que eu estava fazendo. Olha aqui, ó. Altura, geratriz, raio, seria essa secção aqui, tá? Então, agora é só multiplicar cruzado. Então, nós vamos ter que 2 vezes 10 mais x igual a 3x, 2 vezes 10, 20 mais 2x igual a 3x. Jogo 2x para outro membro, 3x menos 2x, x igual a 20. Então, significa que a altura desse conezinho aqui é 20. Tá vendo que a figura parece que é bem menor? Não importa, os cálculos aqui indicam isso, tá? Então, x igual a 20. Isso aqui é só para a gente entender o procedimento, o raciocínio aqui que a gente vai utilizar. E agora que eu já tenho que o x vale 20, a gente consegue calcular o volume do tronco tranquilo. Volume do tronco é o quê? Volume do cone maior menos volume do cone menor. Volume 1, tô chamando aqui, ó, o grandão, menos volume 2, que seria o cone 2 que foi obtido, tá? Então, como calcula o volume do cone? Nós já fizemos isso, nós já vimos isso na aula anterior. Então, volume do cone, área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura dividido por 3. Então, nesse caso, π vezes o raio 3 ao quadrado, que eu tô falando primeiro do grandão, vezes 30, porque 30, se aqui é 10, aqui é 20, a altura desse cone aqui vai ser 30, dividido por 3. Menos volume 2, a mesma coisa, πr ao quadrado vezes a altura sobre 3. Π vezes 2 ao quadrado vezes 20 sobre 3. Agora eu vou fazer o cálculo aqui, ó. 3 ao quadrado, 9 vezes 30, 270π sobre 3, menos 2 ao quadrado, 4 vezes 20, 80π sobre 3. 270π menos 80π vai dar 190π sobre 3, certo? E aí, ó, como aqui as unidades estão em centímetros, aqui seria centímetros cúbicos. Mas ele está pedindo a resposta em mililitros. Então, nós sabemos que 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. Então, a gente já teria a resposta em mililitros. Como ele não mandou substituir π por 3, você já podia deixar a resposta assim, ou 3,14, né? Eu substituí e obtive aí que o volume do cone do tronco de cone, ou seja, desse copo de plástico aí, é aproximadamente 199 centímetros cúbicos, ou seja, 199 mililitros. Mas frisando, se o problema não der esse valor, tá? Então, não precisa substituir, poderia ter deixado a resposta ali 190π sobre 3 mililitros. Vamos fazer mais um exemplo. Uma forma de bolo de 10 centímetros de altura é formada por 2 troncos de cone, conforme figura abaixo. Determine a quantidade máxima de massa líquida de bolo que pode ser colocada na forma, se esta massa deve ocupar apenas 80% de sua capacidade, pois deve existir uma margem para que o bolo cresça, né? Então, isso aqui é aquela famosa forma de bolo que todo mundo tem em casa, né? E aí, quando você vai colocar um bolo aqui para assar, uma massa de bolo para assar, ninguém vai colocar isso aqui até a borda, completar completamente. Por quê? Porque quando o bolo crescer, vai transbordar a massa. Então,
para esse problema, ele está falando que a gente usa 80% aqui de sua capacidade. Então, o que a gente observa? Ó, nós temos aqui 2 troncos de cone e, é claro, assim como eu fiz nos exercícios anteriores, eu vou reconstruir, né, o cone aqui que deu origem a esses troncos. Aqui, na verdade, vão ter 2. Então, primeiro eu vou fazer aqui, ó, o maior aqui, ó, dessa parte maior. Então, eu vou reconstruir esse tronco aí, esse cone que deu origem a esse tronco grandão que eu tô falando aqui agora. Então, observa. Eu não sei qual a altura desse cone, então eu vou chamar de Hzão. Mas eu sei que essa altura aqui é 10, porque foi dado no problema, ó, 10 centímetros de altura, certo? E aí, se isso tudo aqui é H, isso aqui é 10, a altura desse cone aqui de baixo vai ser H menos 10. Ótimo? Aí aqui, ó. Esse segmento aqui tá valendo 24, que seria o diâmetro aqui, ó, da base. Logo, esse raio aqui vai valer 12. E esse outro segmento aqui tá valendo 18, que seria esse aqui. Então, esse raiozinho aqui vai valer 9. Pronto, eu vou estabelecer a relação aqui, a constante de proporcionalidade, a razão de semelhança da altura com o raio. Então, vai ficar, ó, a altura do cone grandão está para a altura do cone pequenininho, Hzão está para H menos 10, assim como o raio do cone grandão está para o raio do cone pequenininho. Pronto, aí eu vou achar quanto que vale essa altura aí. Então, eu vou ter que aqui eu observo que o 12 e o 9 têm um divisor comum, que é o 3, eu simplifiquei, só para simplificar meus cálculos. Multiplico o cruzado e vou obter que a altura desse cone aqui que originou o tronco é 40. Certo? Logo, essa pequenininha aqui vai ser 30. Aí, agora eu consigo calcular o volume desse tronco aqui, ó. Então, volume do tronco vai ser volume grandão, volume 1, volume do tronco do cone maior, menos volume 2, que é o volume do cone menor. Então, usando a fórmula, π vezes r ao quadrado vezes a altura sobre 3, menos π vezes r ao quadrado vezes a altura sobre 3. Então, se o h é 40, essa aqui é 30, como eu já disse. Então, aqui eu vou fazer o cálculo, ó, fazendo os cálculos necessários, isso aí eu vou colocar direto a resposta, nós vamos obter 1.110 π centímetros cúbicos. Novamente, não substituí o π ainda, porque o problema não pediu. No final, eu vou substituir, tá? E agora, nós temos que fazer o quê? Nós temos que calcular o volume desse outro tronco aqui, certo? Então, eu vou deixar aí o primeiro exercício para vocês. Eu gostaria que vocês pausassem o vídeo e obtivessem aí o volume desse tronco aqui, fazendo esse mesmo raciocínio que eu fiz, tá? Então, eu já vou colocar aqui a resposta, espero que vocês tenham encontrado esse valor. Então, de maneira análoga, nós vamos encontrar aqui o volume desse outro tronco de cone aqui, vai dar 190 π sobre 3, né? Reconstruindo aqui o cone que deu origem, fazendo a razão de semelhança, nós vamos chegar nesse resultado, 190 π sobre 3. E agora a gente observa claramente que a quantidade de massa líquida que nós vamos colocar aqui vai ser dado por o quê? Pelo volume desse tronco maior aqui, menos o volume desse tronco menor, porque aqui não vai massa. Não é isso? Então, ó, aí nesse caso, o volume do tronco maior, 1.110 π. Volume do tronco menor, 190 π sobre 3. Ótimo, isso aqui vai ser a quantidade de massa. Porém, seria o volume total aqui dessa parte. Porém, nós só vamos usar o quê? 80% de sua capacidade. Capacidade é o volume. Então, nós vamos pegar esse valor aqui e multiplicar por 80%. 80% é o mesmo que 0,8. E aí, nós vamos encontrar que, observe aqui que as unidades estão em centímetros. Então, fazendo o cálculo, nós vamos obter 2.630, porque eu substituí o π, tá? Por 3,14, 2.630 centímetros cúbicos, ou mililitros. Mas aí, eu quero o quê? Eu quero em litros, apesar do problema não ter pedido, não estabeleceu aqui que era para calcular o volume em litros, certo? Mas geralmente quando não pede, a unidade padrão de medida é litros. Então aí eu tenho que dividir o 2.630 centímetros cúbicos por 1.000. Aí nós vamos obter 2,63 litros aproximadamente. Aproximadamente porque eu fiz aqui uma aproximação para o π.
certo? E aí, no caso, como o problema, assim, só frisando isso, tá? No caso, quando vocês forem fazer avaliação, fazer exercícios. Como o problema não estabeleceu para você usar π igual a 3, π igual a 3,14, pode deixar a resposta em função do π, tá bom? Vamos fazer mais um exemplo. Esse exemplo aí é da Universidade de Brasília. Um cone circular reto é seccionado por um plano paralelo à sua base a 2/3 de seu vértice. Se chamarmos V o volume do cone, determine o volume do tronco de cone resultante em função do volume do cone. Então, observa a figura aí, gente, olha só. Eu tinha um cone reto, né, pelos dados do problema, que foi seccionado por um plano aí paralelo à sua base, ou seja, uma secção transversal, a uma altura a 2/3 de seu vértice. Então, olha o que eu fiz. Como eu não sei a altura do cone, não foi dado no problema, eu chamei a altura do cone de agazão e essa altura aqui vai ser o quê? 2/3 de agazão, porque houve uma secção a 2/3 aqui do seu vértice. Então, 2/3 de agazão. E aí, eu quero calcular o quê? O volume do cone, o volume do tronco em função do volume do cone. Então, nesse caso, presta atenção. Já que a gente está falando de volume, nós vamos ter que fazer a razão de semelhança envolvendo o volume e, nesse caso, a altura. Então, a gente vai fazer o quê? Volume do cone maior está para o volume do cone menor, assim como a altura do cone maior está para a altura do cone menor ao cubo. Nós já vimos isso anteriormente. Agora é só substituir, por quê? A altura do cone menor vai ser o quê? 2/3 da altura do cone maior. Aí eu substituí ali, ó, Hzinho por 2/3 de Hzão. Agora aqui, ó, repete o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Aqui vai dar 3Hzão sobre 2Hzão. Aí, Hzão dividido por Hzão vai dar 1. Então, nós vamos ter que Vzão está para Vzinho, assim como 3 ao cubo está para 2 ao cubo, ou seja, 27 está para 8. Ótimo. Então, isso significa que Vzinho, né? Porque o Vzão já mandou usar aqui o V. Eu tenho que achar Vzinho em função de Vzão para depois achar o volume do tronco em função de Vzão. Então, volume Vzinho vai ser o quê? Só multiplicar cruzado. 8 Vzão sobre 27, ou seja, 8/27 de Vzão. Ótimo. Então, se eu já tenho o Vzão e o Vzinho em função de Vzão, eu calculo o volume do tronco. O volume do tronco é dado pela diferença entre esses dois volumes. Então, nesse caso, vai ficar, ó, Vzão menos 8 Vzão sobre 27. Aí eu vou tirar o mínimo, vai ficar 19 Vzão sobre 27. Então, significa que, dadas essas condições, o volume do tronco é 19/27 de Vzão. Tá vendo? Por que é importante entender a construção do tronco, a constante de proporcionalidade, a razão de semelhança, senão a gente não consegue fazer o exercício. Esse exercício, por exemplo, só tinha essa relação aí de que a secção foi feita a 2/3 do vértice, certo? Então, vamos continuar. Mais um exemplo da FUVEST. Um copo tem a forma de um cone com altura 8 centímetros e raio da base 3 centímetros. Queremos enchê-lo com quantidades iguais de água e suco de laranja. Para que isso seja possível, determine a altura X atingida pelo primeiro líquido. Então, presta atenção. Eu tenho um copo aqui, no formato de um cone, com 8 centímetros de altura. Eu quero colocar aqui dentro desse copo a mesma quantidade de água e de suco de laranja, certo? Então, quando eu vou colocar aqui o primeiro líquido, até qual altura do copo eu vou colocar isso para que eu tenha quantidades iguais de água e suco, para depois eu vir aqui colocar o outro sem medo, que eu vou saber que tem a mesma quantidade. Observa o seguinte, não é a metade, não é até a altura igual a 4. Por que não é a altura igual a 4? Porque o cone, ó, não é igual ao cilindro, que é todo fechadinho aqui, não é isso? Ele é todo completo. O cone, ele vem afunilando. Então, significa que essa altura aqui, ó, ela vai ter que ser maior, né, um pouco maior do que a metade da altura, que no caso seria 4. Presta atenção nisso. Então, não importa qual o primeiro líquido que você vai colocar. Você quer colocar esse líquido até uma determinada altura para que seja
metade do volume. Então, vamos lá. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos estabelecer a razão aí de volume com a altura, já que ele está pedindo aqui qual é a altura. Se ele tivesse pedido qual seria esse raiozinho aqui, eu iria fazer volume com o raio, já que ele deu que esse outro raio aqui é 3. Presta atenção também no que o problema está pedindo, para vocês não fazerem cálculos desnecessários. Então, como o volume do primeiro líquido deve ser a metade do volume do cone, então a gente vai fazer aquela relação do volume com a altura, e eu já sei que o Vzinho aqui, ó, que é o volume do cone de baixo, é Vzão sobre 2. Aí vai ficar fácil o exercício, né? Então, Vzão, que é o volume do cone maior, está para Vzinho, que é o volume do cone menor, assim como 8, que é a altura, está para x, que é a outra altura, né, a altura menor, elevado ao cubo. Então, aqui, repete o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, 2Vzão sobre Vzão vai dar 2, 2 é igual a 8 sobre x ao cubo. Então, aqui, ó, fiz assim, 8 é 2 ao cubo. Ao invés de fazer 8 vezes 8 vezes 8, eu trabalhei com a potência de 2, fica mais fácil. Então, 2 ao cubo elevado ao cubo, potência de uma potência, a gente multiplica os expoentes. Então, vai dar 2 elevado à nona e x elevado ao cubo. Aí, agora eu vou multiplicar cruzado. Então, vai ficar 2x ao cubo igual a 2 à nona, passa o 2 dividindo. Então, 2 à nona dividido por 2, repete a base e subtrai os expoentes. Vai dar 2 elevado a 8. Presta atenção. Eu tenho que extrair a raiz cúbica de 2 a 8. Não vai fazer 2 vezes 2 vezes 2, calcular um número que depois você vai ter que fatorar de qualquer jeito. É melhor você trabalhar com as potências. Fatora o 2 elevado a 8 em potências de expoente 3, para facilitar seu cálculo. Então, nesse caso aqui, ó, 2 a 8. 2 ao cubo vezes 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado. Lembrando, multiplicação de potências de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Então, aqui, 3 mais 3, 6, mais 2, 8. Diferente daqui, potência de uma potência. 2 ao cubo, 2 à nona. Não pode confundir esses detalhes. Agora, esse 3 aqui que está como potência vai passar para cá como raiz cúbica, e aí vai sair o 2 e o outro 2. Então, significa que o x, que é a altura do primeiro líquido aqui, colocado no copo, vai ser 4 que multiplica a raiz cúbica de 4 aqui, ó. 4 vezes raiz cúbica de 4 é maior do que 4, óbvio, né? Então, aquilo que eu tinha falado para vocês, ó. Então, são esses exemplos. Espero que tenha ficado claro tanto a definição ali da razão de semelhança, quanto a resolução dos exercícios, para agora vocês conseguirem fazer as tarefas de vocês. Um abraço, até a próxima aula.